Glórias a Deus, meu querido, minha querida, Deus abençoe. Uma ótima tarde a todos. Louvado seja o nome do Senhor nosso Deus, louvado seja Deus na sua vida, louvado seja Deus na sua casa, na sua família, meu querido e minha querida. Saúdo a todos vocês na gloriosa paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, amém? Deus abençoe cada um de vocês, meus queridos. Eu, pastor Francisco, tenho algo da parte de Deus para a nossa edificação, algo muito importante para as nossas vidas. Um abraço, Deus te abençoe, meu querido e minha querida. Vamos juntos crescer nessa graça, crescer no conhecimento, vamos viajar nas Escrituras Sagradas. O profeta Oséias diz que o povo, ele padece por falta de conhecimento. Precisamos ser avivados por essa palavra, precisamos ser avivados por essa palavra. O avivamento vem através da palavra de Deus nas nossas vidas. Se inscreva no nosso canal, compartilhe. Mais de 200 vídeos, mensagem de Deus. O canal do pastor Francisco, você vai encontrar palavra, orações proféticas e testemunhos, as três coisas que nós precisamos para andarmos aqui edificados, e avivados. E o tema que eu quero estar trazendo para nós é um tema muito importante. Tem surgido por aí em alguns lugares, até mesmo aqui no Brasil, em alguns países ali fora. Pessoas têm se reunido e há um suposto avivamento acontecendo. As pessoas, queridos, nós precisamos saber o que é avivamento, como que eu faço para ser avivado, o que eu devo fazer, quais são as circunstâncias, que nos impedem de ser avivados. Quero convidar você nesta manhã. Vamos juntos. Você que tem a sua Bíblia em mãos, abra ela no livro de Isaías 59, versículo de número 12, meu querido e minha querida, que diz assim: as vossas iniquidades fazem divisão entre vós e o vosso Deus, e os vossos pecados encobrem o seu rosto de vós, para que vos não ouça. Vamos repetir? As vossas iniquidades fazem divisão entre vós e o vosso Deus, e os vossos pecados encobrem o seu rosto de vós, para que vos não ouça. Está deixando bem claro aqui que os nossos pecados, a iniquidade, faz divisão entre nós e o próprio Deus. Então nós precisamos abandonar esse pecado para sermos avivados. Eu coloquei um tema bem interessante, o verdadeiro avivamento, Avivamento, o ato de se avivar, ou seja, de se tornar mais vivo, mais ativo, mais intenso, refere-se religiosamente ao período de renovação espiritual. Avivamento é algo fervoroso, algo que se regenera na pessoa, que cresce, que surge, algo conquistado dia após dia na presença do Senhor, reconhecendo o Senhor na sua santidade. Avivamento é algo que pode se tornar mais vivo, ou também pode se esfriar no indivíduo que está buscando um avivamento. É comum você ver pessoas de um certo tempo dentro da igreja, pessoas que buscam a Deus, pessoas que têm hábito de orar, de meditar, enfim, pessoas que estão bem próximas ali da obra de Deus, e de repente elas se esfriam, se afastam, se distanciam, ou a palavra mais concreta que é muito usada, se desviam dos caminhos do Senhor. Uma pessoa que estava avivada e de repente perde todo aquele avivamento. O que leva uma pessoa a perder todo o avivamento, Avivamento
são marcas pelas constantes orações, seja ela individualmente ou seja em grupos. Eu não preciso estar no meio de grupos, de centenas de pessoas buscando um avivamento. Posso estar sozinho no meu quarto, como Jesus disse: entrai pelo teu quarto, fechai a porta sobre si, orai ao seu Pai em silêncio, em secreto. Você pode receber um avivamento através de uma oração, né? Quais são os fatores que nos levam a ser avivados? Nós vamos estar aprendendo à luz da palavra de Deus, né? Avivamento é uma forma constante de buscar as coisas de Deus, né? Mateus 6,33 diz: buscar em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas, elas são acrescentadas nas nossas vidas. A partir do momento que eu coloco o Senhor como prioridade na minha vida, a partir do momento que eu coloco Deus no centro de todas as coisas, que eu passo a deixar Deus em primeiro lugar na minha vida, eu vou passar a reconhecê-lo, né? A sua justiça, e vou se tornar uma pessoa avivada, né? Na verdade, o que traz o avivamento na vida dos filhos de Deus e seus resultados à prática, o avivamento verdadeiro traz consigo primeiramente o temor a Deus. Uma pessoa avivada, ela teme a Deus. Uma pessoa que realmente teme a Deus, ela busca o avivamento para si. Lembrando que o avivamento, ele vem de Deus. O avivamento não vem do homem. O avivamento não vem de uma coletiva de pessoas. Eu conheço pessoas que estão esperando em demais pessoas para que o avivamento venha chegar nelas. Querido, isso é um equívoco. Corre o risco da pessoa chegar o tempo da sua velhice, o tempo da sua morte, e nunca alcançar o avivamento. Avivamento é algo que é conquistado através de nós, é individualista, não é comunitativo. Avivamento é algo que se surge dentro de nós para fora, entre você e Deus, a sua busca intensiva, a sua consciência, né, dos seus atos em pecados, que você sabe que você tem que abandonar o pecado. Uma pessoa que possui Deus em seu coração, ele é uma pessoa avivada, uma pessoa que tem convicção, né? O temor a Deus em uma pessoa avivada é o reconhecimento com a santidade de Deus, é eu reconhecer a santidade de Deus dentro de mim. Deuteronômio capítulo 33, versículo 2, quando Deus ele retirou o povo ali do Egito, levando os israelitas e trouxe eles até o Monte Sinai. Lá ele desceu com milhares de santos celestiais, derramando ali um avivamento sobre aquele povo. Deus estava trazendo ali aos israelitas um avivamento depois de muitos anos ali que eles estavam ali em escravidão, né? Aconteceu ali um grande avivamento. O temor a Deus, ele gera em nós o avivamento. Uma pessoa que busca temer a Deus, ela é uma pessoa que está buscando avivamento para si. Eu não preciso esperar que os avivamentos aconteçam, que nem nós estamos vendo nas redes sociais, aqui no Brasil, também em outros países, né? Em outros estados do Brasil, as pessoas se avivando. Eu conheço pessoas que estão esperando ali, de braços cruzados, o avivamento crescer e chegar até elas. Isso aí é um erro gravíssimo, né? Porque o nosso Salvador está voltando, né? Já pensou você ficar porque você estava esperando um avivamento? Que desilusão, né? Que tristeza você passaria. Então, o avivamento é algo que tem que surgir nas nossas vidas de dentro para fora. O temor a Deus, ele é um princípio de um avivamento. E quem teme a Deus reconhece a sua santidade, né? Em um avivamento, o arrependimento é o personagem principal da pessoa. Uma pessoa que entende isso, ele vai se arrepender de seus pecados, o pecado que nos separa de Deus, né? Isaías 59, a qual nós tomamos leitura, deixou bem claro: as vossas iniquidades fazem divisão entre nós e Deus. O pecado, né?
O próprio Isaías diz que as mãos do Senhor não estão encolhidas, mas são as nossas transgressões, os nossos pecados que fazem separação do homem para com Deus, né? Se aproximar de Deus é se afastar de seus próprios pecados. A Bíblia diz: sejais santos, né? Porque o Senhor, Ele é santo. Aproximai-vos de Deus e Ele se aproximará de vós. Purificai as vossas mãos pecadoras e vós de duplo ânimo, santificai os vossos corações, humilhai-vos perante a potente mão de Deus. Num avivamento, meu querido, o pecado ele é odiado e é ao mesmo tempo abandonado. Salomão, quando escreve em Provérbios, ele diz: aquele que encobre as suas transgressões não prospera, mas quem as confessa e abandona alcança a misericórdia de Deus. Uma pessoa que está buscando o avivamento, ela tem que ter consciência que ela tem que primeiro confessar os pecados ao Senhor e abandonar. Se ela quiser a misericórdia de Deus na sua vida, aquele que encobre as suas transgressões não prospera, mas quem confessa o pecado e abandona alcança a misericórdia. Isaías diz que as mãos do Senhor não estão encolhidas, mas são as nossas transgressões, os nossos pecados, que faz separação do homem para com Deus. Deus, Ele ama o pecador, mas Deus, Ele não tem parcialidade com o pecado, não tem socialidade com o pecado, Ele aborrece, abomina o pecado, né? Uma pessoa que está buscando o avivamento, não há probabilidade dela ser avivada se ela não abandonar o pecado. Para Deus as coisas são retas, para Deus as coisas são santas, né? São amplas, são claras. Não tem como nós vivemos uma vida de iniquidade, uma vida de transgressão e de uma noite por dia nós sermos avivados. Avivamento não surge da noite por dia. Avivamento vem um longo tempo buscando a presença de Deus, se enchendo de Deus, aprendendo de Deus através da palavra de Deus, né? Então, num avivamento, o pecado ele é odiado, é abandonado e a palavra de Deus é desejada e engrandecida na vida daquela pessoa, né? Isso é uma evidência de um verdadeiro avivamento. Avivamento é temor a Deus, é arrependimento, leitura da Bíblia e prática da leitura. Josué 1,8, Deus disse: Josué, antes tenha o prazer, medita nessa palavra de dia, medita de noite, e será próspero em todos os seus caminhos. Uma pessoa que está buscando um avivamento, ela tem que primeiramente temer a Deus, segundo, se arrepender dos seus pecados. Não há avivamento se não houver arrependimento de pecado. Não há avivamento se a pessoa não conhecer o temor a Deus, se a pessoa não tiver temor a Deus. Salomão diz que o temor a Deus, ele é o princípio de toda sabedoria do homem. Verdadeiramente, quem teme a Deus é sábio, obedece a sua palavra. Então, primeiro, temor a Deus. Segundo, arrependimento de seus pecados, leitura da palavra. Deus disse a Josué 1,8, Josué, antes tenha prazer, medita de dia, medita de noite, e será próspero em todos os seus caminhos. Uma pessoa que se arrepende, uma pessoa que tem leitura e prática, porque a Bíblia diz que nós não podemos ser apenas ouvinte, mas temos que ser praticante. Uma pessoa que está buscando avivamento e ela não entra pelo caminho da palavra, ela nunca vai ser avivada. Deus não aviva ninguém sem palavra. Deus não aviva ninguém sem arrependimento. Deus não aviva ninguém se não houver reconciliamento. Deus não aviva ninguém se não tiver concordância, obediência com a palavra. Então, queridos, nós vemos muito aí, hoje em dia, pessoas deixando de se congregar, deixando de ir para suas igrejas para estar em células, envolvido em células, vivendo ali um suposto avivamento emocional, né? Que eu chamo que é aquele avivamento emocional que a pessoa cai no chão e começa ali depois, e quando acaba tudo aquilo já voltou nas mesmas práticas de novo, né? Não mudou em nada, foi algo emocional. Estão se enganando a si mesmo. Um avivamento, ela surge numa pessoa quando ele passa a buscar a Deus, a obedecer a palavra de Deus, a congregar, né, a estar na igreja. Não existe cristianismo
genuíno, verdadeiro, se o cristão não tiver em comunhão com os irmãos, se não fizer parte do corpo de Cristo. A Bíblia diz que a igreja é de Cristo, nós somos o corpo, todo o corpo tem os seus membros, então não tem como você ser uma pessoa avivada se você não congrega, uma pessoa que fica pulando de igreja em igreja, ela nunca vai ser avivada, porque ela vive uma vida de desobediência, ela procura achar uma igreja que se enquadra aos seus padrões e nunca, vai achar portas lá, até achar uma porta larga, e daquela porta larga vai ficar, infelizmente, nunca vai ser avivado, Então, temor a Deus, arrependimento, leitura da palavra, prática, são evidências de um avivamento vindo de Deus. Glórias a Deus. O avivamento genuíno, o crente que busca Deus constantemente tem grande chance de ser um crente avivado. Tem pessoas que estão esperando o avivamento cair do céu. Louvado seja Deus. O que é isso, Pois que Oséias disse, o povo padece por falta de conhecimento. O avivamento não vem de fora, o avivamento vem de dentro, é algo que surge de dentro para fora. Quando Paulo diz que com tua boca confessaste o nome do Senhor e no íntimo do seu coração crer, será salvo, o avivamento é algo que você reconhece Deus na sua vida, reconhece a santidade de Deus na sua vida e você passa a viver aquela santidade, e ali você, através de muito jejum, oração, consagração, separação, é comum você ver os jovens hoje deixam de congregar. Davi, quando escreve o Salmo 27, ele diz, uma coisa eu peço a Deus, a outra eu a buscarei, para que eu possa estar todos os dias na casa do Senhor, para contemplar o Senhor na beleza da sua santidade. Avivamento é reconhecimento que nós temos que fazer parte do corpo, segue em paz com todos, e a santificação, sem a qual não verás a Deus, Isso é um avivamento genuíno. O crente que busca a Deus constantemente, buscar a Deus significa caminhar com Ele, amanhecer com Ele, deitar-se com Ele, viver as horas, caminhar o dia após dia com Deus. Isso é, louvado seja Deus. Não existe avivamento sem reconciliação. A pessoa que quer ser avivado e não quer se reconciliar, ela se enquadra entre aquelas pessoas que reconhecem os seus pecados, que sabe que está vivendo em pecado, mas quando ouve alguém, ouve um pastor, ouve alguém que exorta ali, que aponta ali os seus erros, mexe na ferida, e essa pessoa ela não reconhece, Uma pessoa que não reconhece o seu pecado nunca vai abandonar o pecado. O pecado só é abandonado quando nós reconhecemos a gravidade do erro, do pecado nas nossas vidas, Não existe um avivamento sem reconciliação. O apóstolo Paulo, ele é um exemplo de uma pessoa avivada. É o exemplo de uma pessoa que buscou o avivamento, que ele estava dizendo. Avivamento não surge da noite para o dia. Ninguém se acha, a pessoa tem uma vida desconcertada, vive do jeito que ele acha que no momento vai ser avivado ali. Não, gente, isso é equívoco, Isso aí, o maior exemplo é o apóstolo Paulo. Primeiro, ele foi gerado o temor de Deus, e ele reconheceu as suas maldades contra os filhos. Nós sabemos que Saulo, ainda Saulo, ele perseguia os cristãos, ele matava os cristãos, ele perseguia o Cristo. Quando ali em Atos dos Apóstolos ele teve um encontro com o Senhor no caminho de Damasco, num resplendor de luz, ele caiu ali, passou cego durante 3 dias, e aí foi um processo. Primeiramente, ele reconhece o temor do Eterno na sua vida, e assim reconheceu as maldades dele. Quem reconhece Deus, reconhece as suas maldades, sabe que tem que abandonar as suas maldades. Ele era uma pessoa maldosa, lá em 1 Timóteo 1:12 ao 15. Segundo, ele arrependeu-se de seus pecados após tê-los reconhecido, que nem eu estava dizendo. Não tem como você se arrepender dos seus pecados se você não conhecer,
entendeu? Você não se colocar como um pecador. Você é um falho, miserável. O próprio apóstolo Paulo ele diz: miserável o homem que eu sou, quem me livrará do corpo dessa morte? Ele estava reconhecendo, né? Louvado seja Deus. Lá em Atos 26, 9, Filipenses 3, 7 e 8 fala sobre o arrependimento de seus pecados, né? O reconhecer o pecado, né? Não tem como você se arrepender dos pecados sem você se reconhecer os primeiro. Terceiro, ele se desviou seus pés do caminho da maldade que trilhava e assim começou a aprender do Senhor, aprender com os discípulos a importância de você estar na igreja, a importância de você congregar. Paulo ele passou a reconhecer, né, os seus pés do caminho, ele passou a desviar os seus pés do caminho da maldade que ele trilhava, ele reconheceu isso, porque ele passou a ir para a congregação, a estar no meio dos discípulos. Não existe uma pessoa que não frequenta escola dominical, uma pessoa que não frequenta, não vai para os cultos de doutrina. Tem pessoas que fogem nos dias de culto de doutrina, nas suas denominações, elas vão para outros lugares, vão para uma igreja de revelação, vão para uma festa, vão para outros lugares, mas não vão, porque não querem ouvir a palavra. E uma pessoa que não frequenta a escola dominical, uma pessoa que não frequenta culto de doutrina, ela nunca vai ser avivada, porque o avivamento vem também através da palavra de Deus, a prática, a obediência à palavra de Deus, né? Atos capítulo 9, versículo 19 fala sobre isso. Quarto, depois disso ele passou a buscar a Deus constantemente. Então acaba gerando, por isso que lá em 2 Crônica diz, se meu povo que se chama pelo meu nome se humilhar e orar e buscar a minha face, se converter de seus maus caminhos, então Deus ouvirá do céu, perdoará os pecados. Querido, você só ora se você se humilhar. Uma pessoa que não se humilha nunca vai orar a oração que Deus quer. Nunca vai ser uma oração de arrependimento, uma oração de coração quebrantado. Uma pessoa que quer orar e não quer passar pelo caminho da humilhação, ela pode até orar, mas vai ser uma oração de palavras, não vai ser uma oração de reconhecimento, vai ser uma oração de soberbo, de arrogante, de presunçoso. Agora o humilde, aquele que busca o caminho da humildade, ele vai orar. E quem ora passa a buscar mais a Deus, porque acaba gerando algo dentro de si, né? Quando a Bíblia diz: chegai-vos a Deus, ele chegará a vós. Humilhar e orar e buscar. E quem passa a buscar, passa a reconhecer os seus pecados, abandonar os seus pecados e alcança a misericórdia de Deus. Não existe misericórdia de Deus se não houver reconhecimento de pecado, né? Quinto, finalmente ele esteve Paulo esteve cheio do Espírito de santidade para cumprir o seu chamado. Só compreende o chamado, só entende o propósito quem está cheio do Espírito Santo de Deus, quem está buscando a Deus, né? E Paulo entendeu isso. Depois de tudo que ele fez, ele passou a ser cheio do Espírito Santo. E uma pessoa avivada é uma pessoa cheia do Espírito Santo de Deus. Isso é um avivamento. Avivamento é a presença de Deus dentro de você, a santidade de Deus, né? Eu gosto de Neemias. A Bíblia diz que quando Neemias andava nas ruas, as pessoas olhavam e viam. Ali vem Neemias, um homem cheio de Deus, um homem que anda na presença. Enoque também, a Bíblia diz que Deus tomou ele para si. Enoque andava com Deus. Davi foi um homem segundo o coração de Deus. Jó, homem que Deus testificou. São pessoas, irmãos, que viviam cheios de Deus. Isso é uma pessoa avivada, né? Através da história de Paulo, nós podemos ter um exemplo claro das coisas que acontecem, né, em um avivamento, né? Segundo Crônicas, capítulo 15, versículo de número 8, quando o rei Asa decide dedicar a Judá, ele reúne todos os povos a Judá ali, eles passam a reconhecer os seus pecados, se humilhar, reconciliar a Deus, e ali houve um avivamento ali, né? Lá na profecia de Joel também diz assim: há de ser que derramaria o Espírito, há de si, né, que derramaria o Espírito. Então há uma condição oposta aí, né?
que para o derramamento do Espírito Santo na sua vida, você tem que reconhecer, né, a palavra, reconhecer as suas carências, reconhecer as suas falhas. Neemias também 8, 10, 12, o arrependimento é a renovação da aliança com o Senhor. Uma pessoa que quer ser avivada, ela passa a entender, reconhecer que ela tem que renovar a aliança. O que tem de alianças quebradas hoje em dia, o que tem de altares quebrados hoje em dia, e as pessoas buscam um avivamento, outras se movimentam, fazem guiados pelas suas emoções, e nunca vão ser avivados por Deus, porque não consertam os seus altares, não consertam suas alianças, né? Alianças estão quebradas. Esdras 8, 21, 23, né? Fala do jejum proclamado por Esdras no rio Ava, por meio do qual o povo se afastou do pecado, né? O jejum, a consagração são elementos importantes na vida de um cristão. A preparação, a própria palavra de Deus, apresentai-os os vossos corpos como sacrifícios agradáveis a Deus. Paulo diz lá em Timóteo, procure te apresentar como um obreiro aprovado, um obreiro que saiba manusear bem, não tem por onde se envergonhar e sabe manusear bem ao Evangelho de Cristo. Então, a importância de uma conduta, né, as características de um filho de Deus, né, aquele que busca Deus, o reconhecimento de Deus na sua vida. Então nós temos que tomar muito cuidado com avivamentos que nós vemos por aí. Tem pessoas que se deixando se levar por crendices religiosas, seitas, ideologias humanas, o famoso evangélico filosófico, né, que é aquele evangélico, dê o seu tudo no altar, vinde como está, permaneça como está, Deus só quer o coração, pode ficar como da maneira como você quer, enganando, persuadindo, e muitos têm se deixado ser enganados por falsos mestres, né? São ideologias, crendices religiosas, o famoso evangélico filosófico, né? Tem pessoas também que têm buscado demais a letra, tem de buscar demais o conhecimento da palavra, mas vivem só na letra. A teologia tem matado muitos têm buscado o conhecimento profundo da letra, né, da ciência, da filosofia, e tem perdido a eficácia da palavra, que é o Espírito, a essência da palavra, que é o Espírito Santo de Deus, né? Pessoas que a Bíblia diz que a letra ela mata, mas o Espírito Santo de Deus vivifica. Teólogos que tem usa a teologia para matando outras pessoas, né? Se mostrando, se vangloriando por ter conhecimentos profundos, mas são vazios de Deus, são vazios do Espírito Santo de Deus. Agora, uma pessoa que caminha pelo caminho da humildade, da simplicidade, pessoa que busca o Espírito Santo de Deus, ela é cheia da presença, é uma pessoa. O verdadeiro avivamento é o reconhecimento do seu estágio de carência para com Deus. Quando nós reconhecemos que nós somos pó, e por pó nós voltaremos, quando nós se humilhamos perante a potente mão de Deus, sabendo que no seu tempo Ele exalta, quando nós não damos os passos maiores que as nossas pernas. Isso são características de uma pessoa que quer servir a Deus, quer entregar a Deus. Então não se deixe enganado, cuidado com os falsos avivamentos, cuidado com essas coisas que estão acontecendo, sinais que estão acontecendo, cuidado com os sinais, são evidências da palavra de Deus. A Bíblia diz que muitos serão enganados, a Bíblia diz: por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos vão se esfriar. Tessalonicenses fala sobre isso. Segundo Tessalonicenses, capítulo 2, versículo 11, diz que o próprio Deus nos entrega à margem do erro para que creamos na mentira. Lá no versículo 12 ele diz por quê? Porque não deram ouvidos à sua palavra, desviaram da palavra de Deus. A vida é uma semeadura de tudo, vamos prestar conta. Cada um colhe o que planta e assim vai indo. E a palavra de Deus está se cumprindo. Então, se você quer ser uma pessoa avivada, primeiramente tem que temer a Deus. Temor a Deus é o princípio da sabedoria. Segundo, arrependimento, reconhecimento dos pecados. Terceiro, palavra
palavra de dia, eu quero comer a palavra, praticar a palavra, viver no Espírito. O 1 João diz que a unção que vem sobre nós pelo Espírito dá conhecimento das coisas que vêm do céu, das coisas que vêm da terra. Não é necessário que ninguém nos engane. Então, temos que encher do Espírito, praticar. São evidências de um avivamento verdadeiro. Esse é o verdadeiro avivamento. Infelizmente, hoje há muitos equívocos. A Bíblia diz que há atuações de Satanás. As epístolas tessalonicenses de Paulo falam sobre as atuações de Satanás nos dias de hoje, né? Então não falta ferramentas de Satanás para poder distanciar, levar as pessoas a apostar da fé. A apostasia tem crescido cada vez mais e vai crescer cada vez mais. O amor de muitos vão se esfriar cada vez mais até a vinda do Senhor. Isso é bíblico, né? João 8,32 diz que aquele que conhecer a verdade liberta. João 8,36 diz: se o Filho do Homem nos libertar, verdadeiramente seremos livres. João 8,12, Jesus disse: eu sou a luz deste mundo, e todo aquele que estiver em mim não andará em trevas. Jesus disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vem ao Pai a não ser por Ele. Então o avivamento, irmãos, tem que surgir aqui, ó, a consciência, a certeza de que Deus habita dentro de nós. Uma pessoa avivada é uma pessoa consciente na santidade de Deus na sua vida. Amém? Deus abençoe você, Deus abençoe sua casa, Deus também abençoe a sua família. Fique na paz do nosso Senhor Jesus Cristo, meu querido. Compartilhe essa mensagem, leve essa mensagem a demais corações que precisam ser avivados. Cuidado com esses falsos avivamentos, né? Se não tem base bíblica, nós temos que entender, compreender a palavra de Deus, o que está dizendo a palavra de Deus, quais foram os períodos que a Bíblia fala sobre o avivamento que aconteceu ali, né? O porquê que as profecias daquela época falam sobre o avivamento que aconteceu ali. E olhamos para os dias de hoje, olha para a geração de Noé, né? Olha para a geração de Sodoma e Gomorra, olha para as gerações de hoje, olha para o cumprimento da palavra, faça ali uma análise, centraliza, peça sabedoria a Deus, peça discernimento a Deus. Os dons estão disponíveis à igreja, cabe a nós buscarmos. Temos que crescer. Oséias diz que o povo padece por falta de conhecimento. Compartilhe essa mensagem, se inscreva no nosso canal, mais de 200 vídeos, mensagens que edificam, palavra, oração e testemunho. Você pode estar se inscrevendo, a rede social é um campo aberto, alcança milhares de pessoas, uma mensagem pode alcançar milhões de pessoas. Já pensou? Você compartilha uma mensagem e essa mensagem pode acabar ganhando 1 milhão de almas para Deus? Você imagina o quanto Deus vai te abençoar? O problema é que nós só queremos a nós, né? Esquecemos de olhar para o nosso próximo. E o segundo maior mandamento, Deus disse: ama teu próximo como a ti mesmo. Isso é um gesto de amar o nosso próximo. Amém? Você pode se inscrever no nosso canal lá no YouTube, @Irmãos em Cristo, Cristo é o centro. Eu estou tendo um problema de gravação ao vivo lá com o YouTube, né? Mas eu vou procurar regularizar, eu creio que vai dar certo, para nós poder estarmos transmitindo ao vivo diretamente pelo YouTube. Eu transmito pelo meu canal no Face e salvo ele, depois eu jogo ele lá no meu canal do YouTube, e assim vai indo. É um esforço que eu faço, né? Pastor, eu quero estar ajudando o senhor nesse projeto. Quero estar ajudando o senhor nesse projeto que o senhor tem aqui. Nos ajude, irmão. Nós temos um projeto. Eu tenho tanta coisa. Estou precisando de ferramentas de trabalho. Estou precisando de um notebook. Esse notebook ele vai me ajudar muito a poder oferecer o melhor para Deus, crescer mais profissionalmente, né, como homem de Deus também, e oferecer o melhor do conteúdo para você, para que você possa, com bastante clareza, né, bastante melhor visualidade, né, poder estar visualizando os nossos conteúdos com bastante clareza. Então eu estou precisando comprar um notebook,
Então, se você quer ajudar o nosso projeto, nos ajude. Esse é um projeto que tem a crescer. Ele não fica só aqui, eu vou expandir ele, vai ser muito bom. Né? Eu creio que Deus vai dar graça. Pastor, eu quero estar ajudando também o teu ministério. Nos ajude, a Igreja Pentecostal da Assembleia de Deus, Irmãos em Cristo. Nós temos nossos trabalhos sociais, obras sociais. Inclusive, tem uma fila de pessoas que estão esperando uma cesta básica. Nós cuidamos de idosos, cuidamos de doentes, de enfermos. Tem muitas pessoas enfermas, tem pessoas que nas suas enfermidades nem tem cura e nós cuidamos. Então, se você quer ser um canal de bênção nesse ministério, se inscreva no nosso canal no YouTube, compartilha, clica no sininho, porque todas as vezes que eu postar um conteúdo novo, você é avisado no seu celular, automaticamente. Você não perde, se inscreve, lá tem um texto, quando você escrever tem um texto. Você abrindo o texto tem um resumo que fala sobre a minha vida, meus testemunhos, minhas experiências com Deus, e lá tem os dados que você precisa para poder enviar a sua oferta missionária. A Bíblia diz que Deus se alegra com quem dá com alegria. Então se alegra, ajude esse canal, ajude esse pastor, esse projeto, ajude a igreja do Senhor e Deus vai abençoar você, em nome de Jesus, amém? De noite nós estaremos trazendo ao vivo o nosso trabalho na igreja congregacional. Nós temos uma noite de avivamento, né? Uma noite de louvor, de palavra, vai ser muito bom. Esteja lá conosco, vai ser a partir das 7h30, vai ser uma bênção. Amém? Deus abençoe você, Deus abençoe sua casa, Deus abençoe sua família. Não esquece, hein? Se inscreva lá no canal no YouTube. Deus te abençoe, fique na paz do Senhor Jesus. Amém.